eu não tenho uma reserva de emergência, ou pelo menos eu finjo que eu não tenho, para que eu consiga ter sucesso aí na minha organização financeira. Eu sei que parece bem estranho, né? Pra que juntar dinheiro se você não vai usar? O problema é que o meu cérebro tem um jeitinho assim muito peculiar de me sabotar. Vou contar aqui só um exemplo para vocês. Sabe aqueles meses em que seu orçamento ele já tá totalmente assim, no limite, ele tá apertado, mas você quer comprar alguma coisa que você queria naquele momento ali? Por exemplo, eu quero ir no cinema, ou eu quero comprar um lanche, ou eu quero comprar uma roupa nova. E aí o que eu penso? Vou usar o cartão de crédito, porque depois eu dou um jeito. E qual seria esse jeito inconscientemente ali na minha cabeça? Depois eu uso a minha reserva. E aí essa reserva, ela vira uma desculpa para eu gastar mais do que eu deveria. Gente, tô gravando esse vídeo na força mesmo da disciplina, porque olha pra vocês verem como é que tá minha voz. Quem me acompanha aqui desde o início do canal sabe que eu já tinha tentado umas 2 ou 3 vezes construir uma reserva de emergência. Então eu mostrei pra vocês e depois eu falei que eu tive que usar reserva. Tem ali os vídeos antigos. E aí depois que eu percebi isso, que eu sempre guardava e eu gastava, que eu sempre guardava no lugar mais fácil, tipo no cofrinho. Eu comecei no cofrinho do It, depois eu tentei guardar também no cofrinho do Inter. Comecei, eu acho que no do Itaú também. E aí, eu percebi que isso não fazia muito sentido pra mim, porque eu tava vendo ali que era uma forma muito fácil de eu retirar o dinheiro, porque era muito rápido pra você pegar. Então, qualquer emergência que tinha, eu recorria àquele dinheiro que tava ali guardado. E aí, tem alguns meses que eu comecei a construir essa reserva num lugar que é um pouco mais difícil de retirar, lá no Tesouro Direto, porque demora um pouquinho mais para você conseguir tirar esse dinheiro. Então isso me ajuda a manter o controle e aí eu não caio nas minhas próprias armadilhas que acabam ali atrapalhando a minha organização. Então, como muitas de vocês aqui sabem, eu não tenho um trabalho que eu ganho mais de um salário. Então, para mim, sempre o orçamento é apertado e a gente sempre precisa estar dentro ali do limite. E lógico que ter um dinheiro e não poder contar com ele gera um pouquinho de insegurança, um pouquinho de ansiedade. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente precisa aprender a lidar com as situações da vida, independente de como ela esteja. Então, se eu sei os meus gatilhos, eu vou dificultar ao máximo para que eu consiga construir algo que seja duradouro ali para o futuro. E aí que nós entramos no ponto central desse vídeo, porque eu quero te contar que sim, é possível a gente se organizar mesmo sem ter uma reserva. E quando eu comecei a me organizar, eu de fato não tinha nenhum real guardado. E aí eu quero te contar algumas lições que eu aprendi no meio do caminho, essa busca incessante de sair das dívidas até de fato conseguir juntar algum dinheiro, que fizeram total diferença na construção da minha reserva. E se você acha que é só quem tem muito dinheiro que consegue se organizar, a lição 3, ela vai te surpreender. Primeira lição e a mais importante de todas, eu comecei a fazer orçamento mensal. Então, todos os meses eu tiro um tempinho que eu vou analisar quanto dinheiro eu tenho e como eu posso distribuir esse dinheiro da melhor forma. Então, isso faz total diferença porque te dá mais clareza do que você tem e do que você pode gastar. E a segunda lição, eu comecei a priorizar o que é essencial. Então, gastos fixos como moradia, alimentação, água, energia, essas coisas aí que a gente sabe que são importantes para a nossa sobrevivência. Então, o que é importante para a minha sobrevivência? Comer. O que é importante para minha sobrevivência? É ter energia. O que é importante para minha sobrevivência? É ter água. Às vezes, eu ir no cinema é algo muito essencial? Não, isso faz parte do lazer. Então, por um período, eu tive que desequilibrar algumas coisas para que eu conseguisse equilibrar de fato ali o que era essencial. Eu estava até vendo uns vídeos que estão viralizados aí na internet, das pessoas falando sobre o quanto é difícil ser pobre no Brasil, quanto é difícil você querer tomar um cafezinho na padaria e você não conseguir. E aí eu até deixei um comentário no vídeo que eu assisti que foi, assim, sensacional, que muitas vezes a gente prioriza a liberdade ao invés da segurança. Então, se eu quero tomar um cafezinho na padaria, primeiro eu preciso me organizar. Às vezes eu preciso abrir mão de algumas coisas aqui para que ali no futuro eu consiga usufruir disso da melhor forma. Então, é muito mais importante agora para mim ter uma segurança e aí depois eu posso usufruir da liberdade. E muitas vezes a gente inverte e aí isso às vezes acaba atrapalhando a nossa organização. E a terceira lição é evitar as compras por impulso. Eu sei que eu sempre bato nessa tecla. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho tendência a ir lá no site querer muito comprar uma roupa, então eu não vou visitar esse site, então eu não vou seguir pessoas que me influenciam a comprar, ou se eu tô muito cansada e às vezes eu não quero fazer janta, então para eu não ter desculpa, o que eu faço? Eu deixo as coisas semi-preparadas. E eu já falei isso pra vocês em outros vídeos, que realmente fez diferença pra mim. Então, são coisas que a gente precisa dificultar
para que a gente consiga realmente encontrar ali o nosso objetivo. Então, as compras por impulso geralmente vêm por alguma necessidade, por alguma emoção que a gente está sentindo ali naquele momento. E o quarto e último é que eu comecei a criar pequenos hábitos ali que fazem diferença para mim. Parei de consumir coisas que não me agregavam e comecei a substituir por coisas que me agregam. Então, por exemplo, eu passei a assistir mais podcasts porque isso me motiva. Eu comecei a consumir conteúdo que realmente me faz ter uma visão de mundo diferente. E eu confesso para vocês que eu já me questionei várias vezes se esse esforço realmente vale a pena, se eu tenho um dinheiro ali que eu posso usufruir. E é claro que isso é individual de cada pessoa, mas se eu posso te dar um conselho e você quer começar a construir sua reserva de emergência, aqui vão 7 passos essenciais para você começar. Faça um orçamento simples de tudo que entra, de tudo que sai. Priorize os gastos que realmente são essenciais para a sua sobrevivência. Corte os gastos desnecessários, que são as comprinhas, que são o iFood, que são as coisas que você vai ter que abrir mão por um certo período para que você realmente consiga se organizar. Comece a poupar, mesmo que seja um pouco. Aí sim, você vai dar o pontapé inicial para a construção da sua reserva. Busque uma renda alternativa. Veja o que você é bom, o que você é bom de fazer, o que você pode ofertar para as outras pessoas, que solução você pode oferecer para outras pessoas. Porque você fazer uma renda alternativa é isso, é você ver o que você é bom, o que você soluciona para outras pessoas e você entregar. Em troca disso, você receber dinheiro. Use ferramentas para controlar os seus gastos. A ferramenta que eu uso, vocês sabem, ela é muito simples, é a minha planilha, que ela fica aqui embaixo na descrição, e é super intuitiva. Cuide da sua mentalidade e sempre, sempre, sempre valorize os pequenos progressos. E é isso, o importante é você criar um sistema que funcione para você do seu jeito, no seu tempo, porque às vezes a gente tem aquela pressão de querer tudo organizado, ter uma reserva super gordinha, né? Porque a gente quer que as coisas se estabeleçam muito rápido, mas a real é que tudo é no seu tempo. Comece com o pouco que você tem, porque a partir daí você vai treinando o seu cérebro. Agora eu quero saber de você, qual a maior dificuldade que você tem em relação ao seu dinheiro? Me conta aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e a gente se vê no próximo vídeo.